Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Marlon e eu quero começar hoje aqui no YouTube algo que eu já tenho feito no meu Instagram pessoal há mais ou menos um ano e meio, que é estudos da Bíblia capítulo por capítulo. Eu pego um capítulo da Bíblia e faço um estudo trazendo aquele capítulo para uma abordagem pessoal, para uma abordagem humana e tentando extrair de cada capítulo da Bíblia um ensinamento que a gente possa trazer para a nossa vida. E eu quero começar isso aqui no YouTube hoje e, além disso, eu quero colocar aqui no YouTube também alguns outros conteúdos que são conteúdos mais sobre curiosidades das minhas viagens a Israel, das vezes que eu estive lá, e curiosidades também a respeito da Bíblia, além desses estudos capítulo a capítulo. Eu tinha bolado alguns vídeos para começar esse trabalho aqui no YouTube, tinha pensado bastante, mas aí eu decidi realmente começar assim como eu comecei no meu Instagram, que era um compromisso pessoal de fazer os estudos da Bíblia capítulo por capítulo. Então, a gente começa hoje com Gênesis 1. E Gênesis 1 tem diversos assuntos que a gente pode abordar, mas uma coisa que me chamou muita atenção no capítulo 1 de Gênesis é o momento em que Deus cria a luz. A Bíblia diz que Deus criou a luz e no momento em que ele cria a luz, a Bíblia diz que ele chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Em algumas culturas antigas, o ato de dar nome a alguma coisa significava reivindicar a autoria ou a posse daquela coisa ou até daquela pessoa. A gente vê isso acontecendo quando José é colocado como governador no Egito, porque o faraó muda o nome de José, indicando que agora José fazia parte do seu governo. Então o que a gente entende com isso é que no momento em que Deus cria a noite e o dia e dá nome a essas coisas, ele está dizendo: eu sou o dono do dia e da noite, eu sou o dono do tempo. Deus só fez isso com a luz e com o homem. E depois a Bíblia mostra que Deus criou todas as coisas e colocou diante do homem para que o homem desse nome a essas coisas. E depois Deus disse que o homem deveria governar sobre todas as coisas. A partir do momento em que o homem desse nome àquelas coisas, o homem passaria a ser o governador daquelas coisas. Então a gente parte para o estudo de hoje a partir desse princípio. Deus é o dono do dia e da noite. Ele é o dono do tempo. Dentro de toda a sabedoria que a gente vê que Salomão teve na Bíblia, a coisa que ele mais desejava e que ele desejou até o final da vida era aprender a controlar o tempo de vida, era aprender a contar os seus dias, como ele mesmo diz. E em toda a história da Bíblia nós vemos nomes de pessoas sendo mudados. O próprio Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, indicando um novo momento na aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Depois, Deus também muda o nome de Jacó. E no momento em que muda o nome de Jacó, o que Deus estava mostrando ali é o seguinte: até aqui você foi o Jacó que você quis, você foi o Jacó que viveu da maneira que você quis, debaixo de uma maldição que você mesmo se impôs. Mas a partir desse momento você passa a ser o meu Israel. Deus estava naquele momento reivindicando a posse da descendência de Jacó, a posse daquela descendência sobre a qual ele colocou uma promessa. Deus estava reivindicando ali a aliança, a nação que ele tinha escolhido desde muito antes de Jacó. Em Isaías 49, o profeta diz que Deus o chamou pelo nome antes que ele se formasse no ventre da mãe dele. Hoje, alguns estudos nos mostram que o nascimento, o processo de geração de uma vida, não é aquela corrida de espermatozoides que a gente acreditava, onde a gente foi o espermatozoide vencedor da corrida e por isso a gente nasceu. Hoje alguns estudos mostram que o óvulo escolhe o espermatozoide que ele deseja e faz uma espécie de convite para que aquele espermatozoide fecunde. Ou seja, o nosso nascimento não é uma corrida, não é uma vitória,
mas nós somos desde a nossa essência, desde o ventre das nossas mães, uma escolha. E se eu entendo que eu sou uma escolha, se eu entendo que eu sou um chamado desde o ventre da minha mãe, eu entendo que Deus reivindica desde o ventre da minha mãe a autoria da minha vida, o governo sobre a minha vida. Então basta que eu aceite esse governo de Deus sobre a minha vida, basta que eu aceite essa autoria que Ele mesmo reivindica sobre mim, para que Deus então passe a governar os meus dias e os meus dias não falhem mais, assim como Ele mantém sem falhar até hoje o dia e a noite que Ele segue governando. E se o Deus que governa e controla o dia e a noite, e eles nunca falharam, reivindica a autoria e o governo da minha vida, por que é que a gente insiste em tomar para nós esse governo? Por que é que a gente insiste em tentar controlar as nossas vidas, em tentar controlar e entender os nossos dias, em vez de entregar o governo da nossa vida para aquele que nos chamou pelo nome, para aquele que reivindica a autoria da nossa vida e para aquele que nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Então hoje, coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus em uma oração e deixe que Ele assuma o governo da sua vida, deixe que Ele controle a sua vida, porque antes de você nascer, Ele já tinha te chamado pelo nome.